Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar a aula 7 do curso de História do Brasil e o assunto que será tratado é sentido da colonização. A gente tem que entender o sentido da colonização. A gente não pode ser infantil de achar que foi um descobrimento. Não. A Europa, principalmente a União Ibérica, o poder absolutista português e o poder absolutista espanhol, estavam passando pelo mercantilismo. Então, o mercantilismo tem como modelo econômico organizado pelo Estado. O Estado financia aquela burguesia em ascensão. Então, é o Estado que está investindo no mercantilismo. E o que o Estado tem como objetivo? Aumenta do metalismo, a procura por metais preciosos nas colônias, a balança comercial favorável e a autonomia metropolitana em relação à colônia. A colônia deve subordinações à metrópole. Então, o modelo econômico organizado pelo Estado tem como fundamento o acúmulo de capital, como com impostos sobre a burguesia e com o metalismo. Então, há uma valorização e fortalecimento das atividades comerciais. Com o mercantilismo, houve uma valorização, um fortalecimento das relações comerciais. Voltou o comércio na Europa. O comércio, principalmente dos produtos orientais, os produtos da Índia, da China, tinha um valor muito alto quando chegava no território europeu ocidental. Então, com a queda de Constantinopla, em 1453, o antigo Império Romano do Oriente fez com que os produtos do Oriente deixassem de chegar até a Europa Ocidental. Então, todos os europeus ficaram restritos apenas ao comércio italiano, porque os italianos tinham acesso ao Oriente com o Mar Mediterrâneo. Mas a União Ibérica perdia muito com isso. Por quê? Porque não tinha como comprar os produtos e revender no mercado europeu. O que fez com que esse mercantilismo fosse uma economia organizada pelo Estado que pudesse reestabelecer as atividades e ter o fortalecimento das atividades comerciais. Então, o Estado investe junto com a Revolução de Alves e faz com que os portugueses cheguem até a Índia e depois retornem até o espaço europeu com um navio cheio, lotado de mercadorias que tinha um alto valor agregado para a venda no mercado europeu, terrestre, ocidental. Então, o foco do mercantilismo tem como balança comercial favorável. Então, o aumento a diminuição das importações e aumento das exportações, então, com os produtos manufaturados. E tinha como fundamento o protecionismo e as grandes navegações. O protecionismo era que não podemos ficar importando de produtos de colônia, de produtos de outros europeus. Não, a gente tem que ter proteção contra esses produtos. Então, todos os produtos que não é português sofrem um aumento, o que faz ser menos competitivo esse produto que não é europeu. Então, isso é uma forma de protecionismo. E tinha como ideal as grandes navegações para conseguir essa balança comercial favorável, esse metalismo e esse retorno, esse fortalecimento das atividades econômicas. Então, jamais pensa que foi ao acaso que chegaram aqui. Não, foi tudo calculado, tudo pensado para o lucro, para o enriquecimento da metrópole, para que a nobreza metropolitana ficasse com o seu prestígio social constante, sem ser alterado com a ascensão da burguesia. Então, o sentido da colonização é político, primeiramente porque a contra-reforma, a reforma protestante fez com que vários rebeldes lutassem pela terra. Então, os portugueses acabaram perdendo terra até mesmo contra os mouros, contra os árabes islâmicos do sul, onde foi derrotado com o Dom Sebastião. Então, eles perderam terra, eles queriam novas terras para a agricultura, para a sua produção de alimentos, para a sua produção até mesmo da agricultura que se torne manufatura com algodão. Então, o primeiro sentido é o político, o segundo sentido é o econômico, lugar acessível para enriquecimento da metrópole. Esses locais
principalmente com a Espanha, que achou ouro em vários locais, ouro e prata em vários locais, e na colônia portuguesa, aqui no Brasil, achou primeiramente o pau-brasil e depois vem a ascensão do açúcar. E o terceiro ponto do sentido da colonização, que a gente não pode perder nunca de vista, é o sentido cultural, a propagação da fé cristã, a contra-reforma da Igreja Católica Romana do Ocidente. Ela vem com um pensamento para que consiga mais fiéis para a sua igreja. E isso deu tão certo que a religião que tem mais fiéis do mundo hoje é a Igreja Católica. O segundo lugar vem justamente a religião islâmica. Então, quem tem maiores fiéis, isso foi tão certo, a contra-reforma junto com as grandes navegações, junto com o mercantilismo, para a propagação da fé cristã, deu tão certo que hoje a gente tem um grande percentual da população sendo cristã. Então, o sentido da colonização, primeiramente, é o político, econômico e cultural. Aqui estão as rotas comerciais do século XIII e XIV. Perceba que ocorre o fluxo da Europa euroasiática, né? Por aqui, por Constantinopla, tudo funcionando livremente pelo norte da África, mas ocorreu a queda de Constantinopla no século XVI, né? Em 1453. Com o fim desse fluxo por Constantinopla, fez com que Portugal e Espanha achassem novos caminhos para que pudesse chegar até a Índia. E conseguiram. Os dois países chegaram até a Índia. Um pelo Oceano Atlântico e o outro pelo Oceano Pacífico, com uma volta de 360 graus que fez o espanhol. Que eu não sei o nome agora, me desculpe. Mas conseguiram chegar até Calicut, na Índia, onde conseguiram chegar ao maior comércio do Oriente, com suas especiarias, com seus ouro, com suas pratas e com todo o seu poder de produtos para ser comercializado. E voltaram para Portugal e Espanha e venderam esse produto com alto valor agregado sobre os produtos. Então, tendo bastante lucro. Então, tanto a burguesia que estava em ascensão, quanto que a nobreza, a monarquia absolutista portuguesa, ganharam mutualmente. Com isso, vieram para o Brasil, já sabiam que existiam terras ao oriente do Tratado de Tordesilhas e começaram um processo de reconhecimento da terra a partir de 1500 e somente em 1530 que começa oficialmente a colonização portuguesa na região do Brasil, no território brasileiro. Então aqui a gente pode ver Cabral e o Brasil. O objetivo oficial da viagem, estabelecer o monopólio português nas Índias, e a chegada do Brasil, a controvérsia entre casualidade e intencionalidade. Não teve causa nenhuma, foi intenção, existia intenção porque eles já sabiam que tinham territórios ali, sabiam que aquele território tinha um potencial de tornar a metrópole cada vez mais rica. Esperaram só algum tempo para organizar uma frota para vir colonizar o Brasil a partir de 1530. Então vamos para as questões. Então o sentido da colonização, nunca se esqueça que é econômico. Primeiramente econômico, depois vem o cultural, que é o da fé, propagação da contra-reforma, e depois o político, para manutenção do poder. Mas político e econômico está totalmente relacionado. Os três estão relacionados para o colonialismo nas regiões brasileiras, ok? Pelos portugueses. O El 2009, mais vale estar na chameca com um velho carroça do que no mar num navio novo. Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzamos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar.
para que fosses nossos, ó mar. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o tema da expansão marítima do século XV e no XVI e no XV, é correto afirmar que as navegações... Bom, as navegações... representaram o triunfo da ciência e da tecnologia, resultantes das concepções cartesianas e, consequentemente, a destruição de lendas e mitos sobre o Novo Mundo, uma vez que as expedições revelaram os limites do mundo e proporcionaram rapidamente formas seguras de transposição oceânica. Bom, então, é exatamente a letra E, a alternativa correta. 3. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram Celta, no norte do continente, dando início à exploração de sua costa ocidental. Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Celta, é correto afirmar que... A. Nesse continente havia a presença de alguns estados organizados, como o Reino do Congo e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Falso. Existia uma sociedade escravista, sim. Assim como em partes da Europa, praticava-se a exploração do trabalho servil, que, com presença europeia, transformou-se em trabalho escravo. Não foi os portugueses que transformaram os escravos, foram os próprios impérios que existiam no continente africano. A população se concentrava no litoral e o contingente não conhecia formas mais elaboradas de organização política, daí a denominação dos povos primitivos. Não, existiam impérios organizados, absolutamente organizados na região africana, não eram povos primitivos. Os poucos estados organizados pelos Bantus encontravam-se no norte e economicamente viviam da exploração de escravos muçulmanos. Não. A escravidão e outras modalidades de escravos compulsórios eram desconhecidas na África. Não. Então só ficamos com a letra A. Nesse continente havia a presença de alguns estados organizados, como o Reino do Congo, e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Não existia uma sociedade escravista, mas existia a exploração de escravos porque existiam impérios, e os impérios, o nome já autoexplicativo, está em vasta expansão, e a expansão, portanto, tem presos de guerra. Os inimigos das guerras eram transformados em escravos e eram vendidos, e Portugal não fez nada menos do que intensificar esse processo. 5. Unesp 2014. Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzamos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para casar, para que fosses nós, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojar, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Entre os outros aspectos da expansão marítima portuguesa a partir do século V, 15º, o poema menciona justamente o acesso da empreiteira que transformou Portugal no principal potência europeia por 4 séculos. Não. O reconhecimento do papel determinante da coroa no estímulo às navegações e no apoio financeiro aos familiares dos navegadores. Acho que não, também não. O reconhecimento do papel determinante da coroa, não. A crença religiosa como principal motor das navegações, o que se justifica, não. A percepção das perdas dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos que elas comportavam. A percepção das perdas e dos ganhos individuais e coletivos provocados pelas navegações e pelos riscos que elas comportavam. Exatamente a letra D, né? Está falando dos riscos que está falando e está falando também dos pontos positivos, né? Querem passar do abojar, tem que passar além da dor. Deus ao mar abrigo, abismo deu, mas nele é que espelha o céu. Então, a dificuldade dos navegadores de reconhecer as diferenças entre os oceanos que os levou a confundir a América com as Índias. Nada a ver. Então, pode ser ou a letra B, o reconhecimento do papel determinante da coroa no estímulo das navegações
e no apoio financeiro aos familiares dos navegadores. Ou letra D, e eu vou na letra D de dado. Então, essa foi a aula de hoje, o sentido da colonização. Foi político, econômico e cultural, não se esqueça disso, e não foi uma causalidade, e sim uma intencionalidade. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!